Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar de Caixa Seguridade e dos resultados apresentados desse terceiro trimestre. A ideia aqui do vídeo é calcular o preço-teto segundo o método de investimentos do Luiz Barsi, calcular também o valor justo para as ações segundo a metodologia do Benjamin Graham e também analisar as principais recomendações de mercado para a companhia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui para as ações da Caixa Seguridade. O nosso objetivo aqui no vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, a Caixa Seguridade apresentou seus resultados do terceiro trimestre. E como será que o mercado reagiu a esses resultados? Para isso, eu trouxe aqui algumas recomendações das principais investidoras hoje do Brasil. Eu estou falando aqui dos analistas do Itaú BBA. Segundo essa recomendação aqui do Itaú BBA para a Caixa Seguridade, os analistas estão vendo aí uma performance melhor da companhia, estão recomendando a compra para os seus acionistas e também colocaram aqui o preço-alvo para as ações no valor de R$15 até o final desse ano de 2024. Dando uma olhadinha aqui no TradingView, investidores, a gente percebe que as ações elas bateram aqui praticamente R$15 já em janeiro desse ano. Obviamente a gente pode perceber que elas vieram aqui de uma forte alta desde outubro do ano passado, chegaram a acumular aqui uma alta de 37%, ela deu uma leve corrigida aqui nas últimas semanas e no momento está cotada aqui a R$14,18. Bom, para a gente fazer um tira-tema, eu trouxe uma outra recomendação aqui de mercado, mas essa recomendação é do Banco Safra. Assim como os analistas lá do BBA, o Safra também está recomendando a compra aqui das ações da Caixa Seguridade. No entanto, investidores, o preço-alvo aqui é muito mais otimista. Os analistas do Safra veem aqui um upside para R$17,50. Dando uma olhada aqui no TradingView e fazendo essa projeção desse valor, obviamente eu vou considerar que a gente vai comprar aqui a R$14,17. Quando a gente coloca lá R$17,50, é praticamente aí 23% de alta comprando nos valores atuais. Ou seja, os analistas aí do Safra estão muito mais otimistas. Bom, para a gente entender todo esse otimismo, vamos lá olhar os resultados apresentados pela Caixa Seguridade. Aqui na apresentação de resultados, eu já vou direto aqui para os principais destaques e olhar os principais números da companhia. Até para a gente não perder muito tempo, né, investidores? Começando aqui pelos principais destaques, os prêmios emitidos aqui pela companhia teve uma alta de 5,7% nesse trimestre. Os prêmios habitacionais cresceram 10%, as receitas aqui de assistências tiveram uma alta de 115%, um excelente resultado. A parte de capitalização subiu 45%, consórcios subiram aqui 203%, isso falando aqui só de recursos coletados, e a parte de cartas de crédito também cresceu 17%. E para fechar, a parte de previdência também cresceu bastante, chegou no valor aqui de 15% comparando o terceiro tri do ano passado com esse trimestre. Dando uma olhada aqui nos números e desempenhos financeiros da Caixa Seguridade, começando pelas receitas operacionais, nesse trimestre a alta foi de 15%, olhando aqui obviamente o número do terceiro tri de 22 com 23. E quando a gente olha os números aqui dos últimos 9 meses, o crescimento das receitas é de 28%. E essas receitas se revertem em lucratividade, ou seja, olhando aqui o lucro líquido, nesse trimestre a alta foi de 19,6%, olhando os últimos 9 meses, a alta acumulada aqui é de 27%, um excelente resultado aí para a Caixa Seguridade. E agora falando aqui do ROI, que é o retorno sobre o equity, o retorno para nós acionistas, a companhia registrou um crescimento de 50,4% no ano. Mas vale lembrar, investidores, que essa alta deveria ter sido de 62,5%, pois a Caixa Seguridade ela distribuiu em novembro do ano passado 1,5 bilhão em dividendos. E obviamente que esses dividendos saíram da lucratividade da empresa e foram para o bolso de nós acionistas. E subtraindo esse 1,5 bilhão do resultado, né, da lucratividade aí da Caixa Seguridade, isso dá um ROI aqui de 50,4% de crescimento ao ano. Vale destacar que o ROI ele subiu nesse trimestre, porém com a distribuição de dividendos acabou ficando um pouco mais abaixo. Bom, por se tratar de uma companhia de seguros, a gente precisa ficar sempre de olho aqui na parte da sinistralidade, pois isso impacta diretamente os resultados da Caixa Seguridade. Olhando aqui a parte de
sinistralidade, houve uma leve alta aqui da parte de sinistros, comparando, né, com o trimestre anterior. Porém, quando a gente olha para o mesmo trimestre do ano passado, houve uma grande queda aí na parte de sinistralidade. E olhando o número aqui dos últimos 9 meses, essa queda acumulada chega a 2,3 pontos percentuais, ou seja, menos sinistros para pagar, mais lucratividade aí para a Caixa Seguridade. A margem operacional da companhia teve uma alta aqui de 12% nesse trimestre e nos últimos 9 meses já acumula 16% de alta. Deu para perceber, investidores, que os resultados aí da Caixa Seguridade foram excelentes nesse terceiro trimestre. Obviamente isso contribui para aquele otimismo que nós vimos aí no mercado. Mas antes da gente analisar aqui os principais indicadores da Caixa Seguridade, será que esse valor aqui de R$ 14,19 é um valor justo para a gente comprar as ações pensando aí num ganho de capital? Para isso, a gente vai calcular agora o valor justo segundo a metodologia do Benjamin Graham. Bom, para você que já segue o canal há bastante tempo, já deve conhecer aqui a nossa planilha de cálculo, né, do valor intrínseco das ações e também já deve conhecer o Benjamin Graham. Mas se você é novo, se inscreve aí no canal e deixa o like pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vai ajudá-lo a tomar uma ótima decisão de investimentos. Bom, dando sequência, aqui eu deixei salvo os resultados do segundo trimestre e aqui eu criei um novo quadro com os resultados apresentados pela companhia nesse trimestre. Lá no segundo tri, o valor das ações da Caixa Seguridade estavam em R$ 11,58 e as ações subiram bastante aí nos últimos meses, como nós vimos lá no TradingView, já está aqui nos 14,20. Vai lembrar que aqui foram atualizados o valor de LPA e também de VPA. A gente viu, investidores, que com esses resultados, esses valores melhoraram bastante. Bom, olhando aqui para o segundo tri, a gente não tinha margem de segurança para investir na companhia, pois o valor intrínseco, né, o valor justo aí para as ações da Caixa Seguridade, segundo o método aqui do Benjamin Graham, seria de R$ 10,02. Aqui no valor de R$ 11,00, a gente não teria margem de segurança para investir. Como vocês bem sabem, nesse segundo quadro aqui embaixo, eu tenho essa fórmula atualizada com os valores de PL e VPA atualizados para o nosso mercado, pois vale dizer que a fórmula original aqui foi criada lá em 1940. Eram outros tempos, né, investidores? Bom, e só para a gente recapitular, com os resultados do segundo tri, nós também não tínhamos margem de segurança para investir, pois o valor intrínseco ficou muito próximo aí da realidade daquele momento. Bom, quando a gente olha aqui os resultados desse terceiro tri, a gente percebe que com a alta das ações, a margem de segurança ficou ainda pior, ficou aqui em menos 25%, ou seja, não temos margem de segurança segundo a fórmula original, e com a fórmula atualizada também piorou. A margem de segurança saiu de 0 e foi aqui para menos 14, ou seja, segundo aqui o método do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações seriam de 12,24. Então, se você está pensando aí em ter um ganho de capital, segundo essa metodologia, não é o melhor momento para se investir. Mas vale dizer, né, investidores, essa fórmula aqui foi criada lá em 1940 e as companhias eram bem diferentes da nossa realidade hoje. Essa fórmula, ela considera muito o valor de patrimônio das empresas. Com a tecnologia que nós temos hoje, as empresas conseguem fazer muito mais com muito menos. E isso afeta diretamente o cálculo dessa forma, ou seja, ela vai ser muito precisa e ajudar bastante nós investidores quando a gente está falando aqui de indústrias, empresas que têm bastante patrimônio. No caso de uma seguradora, a gente não pode levar muito em consideração, a gente pode usar essa fórmula mais como referência. Mas daqui a pouco nós vamos calcular o preço teto segundo o método Barsi para você que está pensando aí em construir uma carteira previdenciária. Mas antes, vamos dar uma olhada nos principais indicadores aí da Caixa Seguridade. Bom, começando aqui pelo indicador mais conhecido, o preço sobre lucro, o famoso PL, a Caixa Seguridade apresenta 12,05 de PL nesse momento. Quando a gente olha aqui a média histórica da companhia, ela gira em torno aqui de 11,19, ou seja, ela está levemente acima das suas médias. Isso não representa nenhuma oportunidade de comprar ou nem um perigo de vender as ações, vocês podem ficar tranquilos. Quando a gente olha aqui o indicador P sobre VP, que compara também os preços das ações, porém com o valor patrimonial, a gente enxerga um valor aqui de 3,33. Isso significa que o mercado ele está apostando bastante nas ações da Caixa Seguridade. Eles estão valorizando as ações 3 vezes mais do que a Caixa Seguridade tem de patrimônio. Ou seja, isso mostra que as ações estão bem valorizadas no mercado. A média aqui da Caixa Seguridade gira em torno de 2,76. Mas vale lembrar, investidores, a Caixa Seguridade é uma seguradora, ou seja, ela precisa de pouco patrimônio para gerar muita lucratividade. Então, esse P sobre VP alto é bem comum dentre as asseguradoras. Para a gente fechar aqui os nossos indicadores de valuation, vamos olhar aqui o LPA, que é o lucro por ação. A média aqui da Caixa Seguridade é de 0,99. Isso
considerando todos os dados que nós temos aqui desde 2021. E ela vem trabalhando aqui acima da sua média e também vem mantendo o seu número aqui desde o ano passado, ou seja, a empresa está bem consistente aí na parte de lucro por ação. Eu vou pular, obviamente, endividamento, porque uma empresa de seguros ela não tem dívida, né? Ela tem muito dinheiro em caixa. E olhando aqui para o indicador de rentabilidade, o ROI, que nesse caso aqui está em 27,65%, a gente percebe que a companhia vem mantendo aqui o seu ROI desde o ano de 2022 com uma certa estabilidade e muito próximo aqui da sua média histórica. Ou seja, a empresa vem mantendo aí o seu crescimento ano a ano. E para nós calcularmos aqui o preço teto, a gente não pode deixar de olhar os dividend yields. Olhando aqui a média histórica da companhia, desde o ano de 2022, ela vem distribuindo aí uma média de 6,41% em dividendos. Vale lembrar que o método Barsi ele pede no mínimo 6% em dividendos. Então, a Caixa Seguridade está dentro aí do método Barsi. Bom, mas e aí? Será que esse valor aqui de R$ 14,19 é um valor justo? Ele tem uma margem de segurança para a gente investir pensando numa carteira previdenciária? Ou seja, pensando em dividendos? Para isso, bora lá calcular o preço teto segundo o método Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no site da AGF eu já entrei aqui no guia de ações e eu já filtrei as ações da Caixa Seguridade. E o site traz para mim aqui dois cálculos de preço teto, o projetivo e o preço teto médio. Vai lembrar que o projetivo é projetando uma continuidade do crescimento da companhia trimestre a trimestre, ou seja, projetando o futuro, e o preço teto médio, ele utiliza todo o histórico de distribuição de dividendos da companhia. Ele pega os últimos 5 anos que a companhia distribuiu dividendos para fazer uma média e chegar no cálculo do preço teto, ou seja, é um método muito mais conservador. Segundo o cálculo, então, do preço teto projetivo, você, investidor, pode comprar as ações da Caixa Seguridade até o valor de R$ 19,08, que você tem uma excelente margem de segurança. E vai lembrar que a cotação está aqui em 14,18. No entanto, quando a gente olha aqui o cálculo do preço teto médio, que é o método mais conservador, a gente vê um valor de R$ 5,28. Ou seja, considerando essa cotação, nós não teríamos margem de segurança para investir na Caixa Seguridade. Mas vale destacar um ponto importante, investidores. Quando a gente olha o histórico de dividendos da Caixa Seguridade, a gente percebe que nós temos dados apenas até 2021, ou seja, são apenas 4 anos aqui de distribuição de dividendos. Nós não temos dados suficientes para calcular o preço teto corretamente. Sendo assim, investidores, o cálculo do preço teto médio, ou seja, a forma mais conservadora, ela é bem afetada na sua fórmula. E aí a gente bate naquela tecla que eu sempre digo para vocês aqui no canal. Considerar uma fórmula para tomar a decisão de comprar ou vender uma ação não é o método mais sábio. A gente sempre tem que analisar todo o contexto,
os resultados que a companhia vem apresentando, analisar o seu histórico de indicadores e o seu posicionamento no mercado. Juntando todas essas informações, a gente consegue tomar uma decisão muito mais inteligente. Mas me diz aí, investidores, vocês estão investindo em Caixa Seguridade? O que vocês acharam dos resultados apresentados pela companhia? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.